Olá, meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo desta noite abençoada de sábado, 28 de março de 2026, mediante a graça que Deus tem me dispensado. Hoje eu quero meditar com os irmãos com um tema: cristianismo versus militarismo. Agradeço a Deus o que tem me dispensado, agradeço a Deus por você inscrito. Receba a minha gratidão a você que faz os comentários, a você que compartilha, a você que deixa o seu like. Deus abençoe grandemente a cada um. Recebam a minha gratidão. Para essa reflexão, nós vamos meditar em João 9, verso 2, que diz assim: E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus foi curar um cego e houve um questionamento por parte dos discípulos, querendo saber quem pecou. Com base nesse texto, irmãos, eu quero meditar com vocês sobre cristianismo versus militarismo. Desde criança, meu maior sonho sempre foi ser militar. Não consegui, fui para de segurança privada. Sou um grande admirador do militarismo, sou fã da Força Tática de São Paulo, e nós vamos fazer aqui um paralelo sobre esses dois assuntos. Em se tratando do meio cristão, a gente vai ver desde a história de Jó. Jó era muito rico, entrou em uma fase de provação, passou por uma fase de provação. Só o que acontece? Quando ele perdeu tudo, 4 amigos dele foram para consolar ele. O primeiro chama Elifaz. O nome Elifaz vem do hebraico, que significa meu Deus é ouro puro, ou Deus é força, ou o esforço de Deus. Bildade, que significa amado por Bel, ou filho da contenda. Zofar, que significa cantando ou levantando cedo. Eliú significa meu Deus é ele, ou Deus é o meu ajudador. Esses 4 amigos foram ajudar Jó diante da provação que ele estava passando. Só que nós vamos ver que a ajuda deles não foi uma ajuda muito legal. Em vez de ajudar, eles passaram a acusar Jó. Jó tem 42 capítulos. Desses 42, 12 capítulos são dedicados por esses amigos para acusar Jó. Nós vamos ver assim, na ordem. Em Jó 4, o Elifaz repreende Jó. Nos capítulos 5, ele exorta Jó. No capítulo 8, Bildade refuta as palavras de Jó. No capítulo 11, Zofar repreende Jó. No capítulo 15, Elifaz acusa Jó de impiedade. No capítulo 18, Bildade acusa Jó. No capítulo 20, Zofar descreve as calamidades que os ímpios sofrem. Já no capítulo 22, Elifaz acusa Jó de diversos pecados. No capítulo 32, Eliú repreende Jó e seus 3 amigos. No capítulo 33, Eliú acusa Jó. No capítulo 34, Eliú acusa Jó. No capítulo 36, Eliú diz que o pecado de Jó estorvava a bênção dele. O que acontece, irmãos? Nenhum de nós estamos isentos de passar por provações. Nenhum de nós estamos isentos de um dia adoecer, ficar prostrado, perder o emprego, ficar desempregado, passar dificuldade. Nenhum de nós estamos isentos disso. Só o que acontece? No meio cristão, no meio evangélico, quando alguém está passando por uma prova, os crentes atribuem isso ao diabo, ou quando não, atribuem isso à pessoa que está em pecado. Assim como aconteceu com Jó, que foi acusado por seus amigos. Na leitura que eu fiz de João 9, verso 2, o camarada era cego. Os próprios discípulos foram perguntar para Cristo quem pecou. Ou seja, na mentalidade deles, aquele homem só era cego porque o pai ou a mãe, alguém tinha pecado, e ele estava sofrendo as consequências do pecado de alguém. É essa mesma mentalidade que está dentro do cristianismo, é essa mesma mentalidade que está dentro das igrejas. Se você passa por uma dificuldade, desde logo é o diabo. Se você está com um problema, não, é porque o irmão está em pecado. É isso que acontece no meio do cristianismo. Agora vamos ver no militarismo. Eu não vou citar os nomes, porque eu não os conheço pessoalmente, apesar que são pessoas públicas.
Numa cidade aqui da região, uma PM estava com câncer, isso já tem mais de 5 anos, e perdeu os cabelos e tudo. Nessa companhia, nessa base militar, tinha 2 mulheres e o resto tudo homem. Todos os homens mandaram rapar o cabelo, para quando chegasse perto dela ou ela perto deles, ela não se sentisse constrangida por estar sem cabelos. Esse foi o apoio moral que os guerreiros deram para aquela guerreira. Se fosse dentro da igreja, se fosse no cristianismo, o que os crentes iriam dizer? Se fosse uma irmã, dizer que nada, pois deve ser o diabo que pegou ela. Se fosse na igreja, o que eles iriam dizer? Que a irmã estava em pecado. Ficam procurando chifre em cabeça de cavalos para acusar a pessoa. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós ainda estamos neste mundo. O próprio Cristo diz que neste mundo tereis aflições. Nós somos provados. Nós passamos por situações delicadas. Mais um caso. Numa cidade de Minas Gerais, um guerreiro, um PM, foi alvejado em um combate. E depois que ele estava em casa em fase de recuperação, os guerreiros da companhia onde ele estava lotado foram até a casa dele com suas viaturas, pararam em frente. A família trouxe ele na cadeira de roda, pôs na calçada. Todos prestaram continência, cumprimentaram e disseram: pode contar com o nosso apoio. Nós estamos aqui para te ajudar, você não está só. Se fosse na igreja, para começar, a igreja é a primeira a matar os irmãos. Os próprios irmãos matam os irmãos. O pastor mata a ovelha. Os militares são muito mais unidos do que os crentes. Eu duvido, irmão, se num combate um militar for alvejado e ele tombar, que fique de graça. Os guerreiros vão para cima e vão ter que achar quem fez isso, e muitas das vezes ele vai embalado num paletó de madeira. Essa é a união dos militares. No cristianismo não. Os próprios crentes um matam um outro, os próprios crentes um ferem um ao outro. No cristianismo o próprio pastor mata suas ovelhas. Então o militarismo ele é mais unido do que o cristianismo. No cristianismo se procura saber qual pecado a pessoa cometeu para estar naquela situação. No militarismo não, eles são família, eles são unidos e se ajuntam para ajudar. Aí está a diferença entre cristianismo e militarismo. É lamentável, mas essa é a realidade. Em 2003, eu fiquei sem pregado uma congregação da Assembleia de Deus de Madureira, em Pindaré, Mirim, Maranhão, só porque eu estava sem gravata. Ontem, no encerramento do culto, quando o abençoado do pastor foi dar os avisos, ele me chamou a atenção publicamente, dizendo que no próximo culto, ele não vai me aceitar no altar se eu estiver sem gravata. É tolerável eu ir sem paletó, agora sem gravata não. Ou seja, no meio do cristianismo, vale mais as aparências do que uma vida com Deus. Ou seja, se você tiver de paletó e gravata, você pode estar com a tua vida desgraçada. Você pode subir, sentar no altar, cantar, pregar, não tem problema nenhum. Mas você está com a tua vida no altar, com a tua vida em dias com Deus. Se você estiver sem gravata, você não vai ter acesso ao altar. Esse é o cristianismo. Esse é o amor que é pregado em cima do altar das igrejas. Isso é lamentável, isso é ridículo. Mas infelizmente o homem acrescenta modas. Infelizmente o homem acrescenta costumes que não estão na Bíblia e quer aplicar como se fosse doutrina, como se fosse regra de fé. Então aí está a diferença, um pouco dela, entre cristianismo e militarismo. Eu sou fã do militarismo, sou fã da Força Tática de São Paulo, admiro muito a união desses guerreiros e critico a falta de união no meio do povo de Deus chamado cristãos.